Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a essa videocatequese. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre vocação, né? O tema de hoje é vocação e nós estamos aqui hoje com o nosso pároco, né? Que vai nos falar um pouco mais sobre o que é vocação. Ninguém melhor para nos explicar o que é vocação do que o vocacionado, né? Eu já falei um pouco da minha vocação para vocês e como nesse mês nós celebramos aí o mês vocacional, nada melhor do que começar a nossa catequese, né, nesse mês falando da vocação do sacerdote. Então, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar, né, essa entrevista aqui com o Padre Balsi, pároco aqui da minha paróquia, São Judas Tadeu, e ele vai falar um pouco mais sobre o que é vocação. Ok? Padre, sua bênção. Deus te abençoe. Padre, bom dia. Padre, todos nós sabemos que a vocação ela não brota nas árvores, né? Todos nós somos vocacionados, mas nós temos que fazer esse discernimento. Primeiramente, eu gostaria de saber do senhor o que é vocação. O senhor pode explicar para nós o que é vocação? Bom dia, você que está nos assistindo, né, em casa. Vocação vem de uma palavra latina, vocare, né, o que é chamado, é escolhido, né, por Deus. E lembrando que amanhã é o dia do padre, né, a gente não pode esquecer disso também, né? E nós sabemos que o ofício do sacerdote, como eu falei, é um chamado de Deus. Lógico que Deus, Ele chama os incapacitados, para falar a verdade, né? E quando a gente escuta a voz de Deus no coração, na nossa vida, a gente vê um despertar, falar a verdade. É algo assim tão forte dentro da gente, é um fogo abrasador, que às vezes a gente olha assim externo, não vê, mas simplesmente vê somente dentro do nosso próprio interior, né? E quando eu fui para o seminário, eu tinha mais ou menos 18 ou 19 anos, né? E entrei no seminário em 93 ou 92, né, naquele tempo. Fiquei uns anos em Santa Helena, com a pessoa do Padre Daniel, do Miguel também, 5 anos. Concluí lá os ensinos, que era colegial naquela época, né? E depois fui a Brasília fazer filosofia e teologia, e depois retornei à diocese, ordenei diácono transitório e depois sacerdote, né? Já tem 15 anos, né? Vai fazer 15 anos já de vida sacerdotal. E, falar a verdade, eu nunca pensei de desistir. É uma maravilha ser padre, falar a verdade. É uma maior felicidade. Falar a verdade, o que está contido dentro da gente é a alegria de Deus, porque esse chamado é o que nos sustenta, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam se questionando, você está sozinho na sua casa, você não vai ter solidão? Eu falo, não, de forma alguma. Nós temos nossas orações, os nossos ofícios aqui dentro da minha casa, nós temos uma capelinha, né? Fazemos a liturgia das horas todos os dias, nós temos o terço, lemos um livro espiritual, enfim. E a gente sente a força de Deus sempre na gente, né? E essa vontade sempre de evangelizar, acordar para rezar e também para evangelizar, fazer as nossas visitas, visitar os enfermos, preocupar, enfim, com os nossos ofícios, com aquilo que o bispo e também que Deus também nos confiou, que é a paróquia, né?
Eu estou aqui na Paróquia São Judas, já vai para 4 anos já, né? Esse ano, né? E então a gente vê esse despertar, a gente crescendo assim cada dia, né? Esse chamado. Porque, falar a verdade, a conversão da gente ela é permanente, né? A vocação da gente, a conversão da gente, né? Querendo ou não, a gente também é um viajante. Eu estou a caminho também da pátria, da felicidade eterna do céu, também um sacerdote aqui na terra também, né? Por isso que a gente precisa nos procurar a vida espiritual, que ela é mais fundamental na vida do sacerdote. É a vida de oração, a vida de entrega todos os dias. Não é quer dizer que nós não temos dificuldade, nós temos, todos nós temos, nós somos humanos. Mesmo a gente querendo assim ser um padre, né, firme, mas a gente também tem as nossas fraquezas, nossas limitações, mas a gente consegue vencer elas com o tempo, com a oração, com o silêncio, com a meditação, e a gente vai vencendo. E Deus nos capacita, né, com a sua força, com a sua vida, com seus ensinamentos. Isso nos ajuda a crescer todos os dias. Muito bom. Então vocês percebem, né, a nossa vocação, nós já nascemos com ela, né? Agora, ao longo da vida, nós vamos descobrir, né, como que quais são, né, as nossas vocações, né? Porque são várias. Tem vocação do sacerdote, né, que é essa que nós vamos comemorar amanhã, né, padre? Tem a vocação do matrimônio, né, tem a vocação profissional, né? Você, quando lá na escola, você já, né, quando o professor te pergunta, né, o que você quer ser quando crescer, né? Então você já tem em mente ali, já tem ali uma predisposição, né, para fazer alguma coisa. Então, essa é a vocação, né? O desejo que é despertado desde pequeno, desde criança, né? Então, essa vocação, nós já nascemos com ela. Agora, ao longo da vida, nós temos que trabalhar a maneira certa, né, para da gente colocar essa vocação em prática. Porque muitas vezes a gente não tem vocação para uma coisa, né, e a gente tem que insistir naquela coisa e acaba acontecendo muitas coisas, a desistência, né, dessa vocação, porque na verdade não era uma vocação. Padre, fala para nós como descobrir, né, a vocação, quais são os sinais, né, pra gente, quando a gente tem uma vocação, tem um desejo de fazer alguma coisa. Quais são os sinais mais visíveis, especialmente no sacerdote? Primeiramente, como eu falei, a vocação do padre é um chamado de Deus. Desde jovem, a gente sente o chamado de Deus. E a gente vê que o ofício daquele chamado é exercer, falar a verdade, a vida sacerdotal. Eu sou padre diocesano, eu fico numa diocese. Tem também os freios franciscanos, eles dividiram já em 3 brasão, né? Como os capuchinhos, como os conventuais. Tem também os São Domingos, que também é freio, né? São religiosos. Tem a de São Bento, a vida monástica, enfim, a igreja é rica nesse sentido. Então cada um vê qual é a sua vocação. Eu, quando comecei, por exemplo, tinha vocação, como lá em Quirinópolis, os freios passaram lá 30 e poucos anos, então eu tinha mais a vocação franciscana. Mas eu fiquei, como fiquei na diocese, estudei no seminário diocesano, e fiquei assim na diocese como padre diocesano, sentindo chamado para ser diocesano também, tudo é igreja, enfim. Mas quando a gente vê que somos chamados, a gente fala sim a Deus. A gente abandona tudo, é família, enfim, a gente corta assim, um vínculo, né? Vai lá para passear, tem mãe, tem pai, tem irmão, tem sobrinho, tem tudo. Mas a gente abraça, enfim, o trabalho vocacional que é pastorear o povo de Deus, né? Pastorear a família, enfim, os fiéis, o povo de Deus, né? Então, a gente, a partir desse trabalho que nós iremos assim crescendo, no cenário dos estudos, né, que também que nós iremos descobrindo a nossa vocação,
Então a gente vê o chamado de Deus forte. Falar a verdade, o melhor caminho é a oração. Nos colocar na presença de Deus, no Santíssimo, e falar: Senhor, o que quereis que eu faça? E Deus vai falar para você que vocação que você tem. Aí você vai começar a descobrir ela, é ou para o matrimônio, ou para uma vida religiosa, ou para a vida sacerdotal, enfim, ou a vida laical, aí por diante. Então depende de cada um. Hoje, se um adolescente chega para mim e fala assim: padre, eu queria ser padre, eu iria falar assim a ele assim: você participa da igreja? E ele fala: às vezes. Aí eu vou falar assim: vai uma vez então por semana, 2 vezes por semana à igreja, na Santa Missa, e começa a visitar o Santíssimo, rezar o texto para a sua vocação. Aí daqui a uns tempos, 2 meses ou 1 ano, ele vai começar a focar mais na vocação, ver o chamado dentro dele. Se ele vê que está sentindo o chamado, ele vai procurar o padre formador, o padre que o bispo designa na diocese para acompanhar as vocações, né? Depois ele já é convidado para o encontro vocacional. Aí depois ele é convidado para entrar no seminário, né? Então tudo vem um acompanhamento também, é lógico, porque a igreja é muito séria nesse sentido. Ela quer acompanhar também um vocacionado, sentir que ele ouviu também um chamado. Mas depois não ordenar, depois ordena, pode deixar o sacerdote, enfim, pode encontrar muitas outras dificuldades. Por isso que a igreja é bem sigilosa nesse sentido, ela acompanha o candidato, né, até a ordenação sacerdotal, para ver se realmente aquela pessoa é idônea, né, daquele ofício. Eu acho que eu nunca falei para os meus catequizandos, e assim eu falo muito pouco sobre isso, mas antes de eu casar, antes de me casar, eu fui chamar ao sacerdócio, né? Foi me feito o convite, né? Até esses dias eu estava vendo um amigo meu da época, ele recebeu, né, o diaconato agora, uma festa lá na nossa antiga comunidade por causa disso. E na mesma época a gente foi convidado, né, pelo meu padre na época. Ele via ali uma sensibilidade de sacerdócio em mim. E aí a gente foi convidado a visitar o seminário e tudo mais. Só que depois de lá no seminário, né, a gente fez uma semana ali de reflexão, se realmente era aquilo mesmo que a gente queria, acompanhamento com o padre Geraldo lá de Lusiane. E eu descobri que minha vocação não era padre não, era casamento mesmo, né? E graças a Deus eu abracei essa minha vocação. Mas padre, qual é o conselho que o senhor nos dá, né? Dá para esse jovem, talvez esse jovem que está assistindo agora esse vídeo, e talvez tenha ali um pequeno desejo, um fiasco ali, um fiapinho de desejo de ser padre, mas ainda não foi incentivado o suficiente. O que é que o senhor diria para ele? Eu diria a você: procure um padre, o sacerdote da sua paróquia, para poder conversar, ter um diálogo, uma direção espiritual com você sobre a sua vocação, o seu desejo. Eu te aconselharia isso. Talvez você tenha vocação e ainda você não descobriu ela e fica questionando, mas procura o sacerdote da sua paróquia, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham sido tocados, né? No meu grupo de catequese tem bastante jovens, né? Talvez vai ser tocado por essa palavra, né? E aí já a partir dessa palavra do Padre hoje, espero, né, e desejo que vocês sigam a vocação de vocês. Amanhã é dia do Padre, parabéns Padre, Deus abençoe a sua vocação, o seu ministério. Nós podemos falar com toda certeza porque nós convivemos que o senhor Padre é excelente, exemplar. Né? Não é puxar saco não, viu gente? É porque a gente conhece o Padre. Quando o Padre é esforçado, quando o Padre realmente faz esse pastoreio, né, e não deixa o rebanho, a gente pode perceber que nessa época de pandemia,
né? Muitos católicos, infelizmente, estão desamparados, né? Assim, o pastor meio que recolheu. E esse senhor aqui não se recolheu, né? Está aí na batalha, né? De frente aí com o rebanho. Não nos deixe em momentos algum, né? Sozinho, sempre está conosco, sempre celebrando, sempre nos dando conselho, reunindo com a gente, né? Nós que somos aqui da Paróquia São Judas. Então, graças a Deus, nós temos esse padre que nos ajuda, nos incentiva, e aqueles que têm a predisposição, né, ao sacerdócio, eu tenho certeza que pode se inspirar nesse daqui, né, no Padre Valcico, eu tenho certeza que vocês vão longe. Então, Deus abençoe. Nós vamos ficar com a bênção do Padre. Padre, dá a bênção.